Isso aqui é análise pocket de Fluminense e Juventude, e essa daqui eu prometo que vai ser pocket mesmo. Sou Gabriel Amaral, jornalista tricolor. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo e se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Estamos chegando aí a 240 mil inscritos. Acho que é 240 mil. Confesso que até isso me perdi. Cara, a eliminação... 240 mil mesmo. Faltam 31 para chegar a 240 mil. Eliminação... Eu tenho alguns vídeos de eliminação aqui no Raiz Tricolor, né? Faço canal aqui desde 2018. Perdi as contas já de quantas eliminações a gente deve ter tido. Copa do Brasil, em 2018. Não teve vídeo aqui de eliminação, o canal não tinha sido criado ainda, a gente caiu muito cedo para Avaí. Mais 19 eu tava lá no Mineirão. 20 foi aquele absurdo, um vídeo que eu gravei aqui nessa parede, eu tinha recém mudado para aqui, para essa casa, tinha recém-casado, estúdio. E foi aquela patifaria daquela eliminação para o Atlético Goianiense. 2021, uma eliminação aceitável para o Atlético Mineiro. Talvez a única aceitável dessa última sequência. 22, um desespero absurdo com aquela eliminação vergonhosa lá, aquele 3-0. De certa maneira, vergonhosa muito mais pelo resultado, né? Aquele 3-0 lá para a equipe do Corinthians na semifinal, uma tristeza muito grande, né? E em 2023, caindo nas oitavas para o Flamengo. E por que eu tô relembrando essas eliminações? Para poder lembrar pra galera que apesar de a gente ter um título da Copa do Brasil, qualquer time do Brasil é mais normal que você seja eliminado do que classificado. Então, o problema aqui não é o desespero por uma... Ai, nossa, só porque eliminou, tá desesperado. Não. O problema aqui é porque o Fluminense caiu nas oitavas de final. E isso é muito cedo. O Fluminense entrou na fase anterior. O Fluminense jogou contra dois adversários na Copa do Brasil. Um deles o eliminou. E esse adversário era o Juventude. Estive lá em Caxias do Sul, conversei com pessoas ali que acompanham o Juventude, achei maneiro a cultura da cidade ali de tentar abraçar os dois times que tem na cidade, o Caxias e o Juventude, e sendo contra torcedores de fora, inclusive torcedores de fora também que torcem para Grêmio e Inter, tem que torcer pro clube da cidade, pô, muito legal. Mas o investimento do Juventude não se compara ao investimento do Fluminense no ano. Não dá pra gente normalizar uma eliminação pro Juventude nas oitavas de final. Não é um Juventude especial, não é um Juventude absurdo, pelo contrário. É um Juventude de um treinador que até agora tem 2 vitórias no comando da equipe. E as 2 vitórias foram contra o Fluminense. Na verdade, uma vitória, né? A gente consegue empatar no final. Então, o treinador tem apenas uma vitória. A gente tomou 5 gols do Juventude nas 2 eliminatórias, né? Na ida e na volta. O jogo dessa quarta-feira tem um primeiro gol que, vai lá, gente, não vai ficar aqui, ninguém tá pedindo pra jogador nenhum ir pro banco, né, nada disso, mas tem um erro do Thiago Silva no primeiro gol, né, ele não acompanha ali o, o Lucas Barbosa, que é quem faz o gol de cabeça. Tem erro no primeiro pau, Martinelli e Cauã Elias também poderiam ter subido, não chega a ser um erro tão grande, não. Mas 1-0 com 5 minutos, o agregado te mete um 4-2, fica puxado, fica muito puxado. Tudo que você pensou em fazer dentro do jogo com um gol de diferença e que você talvez apostasse que o Juventude teria que sair um pouquinho, porque não daria para ficar agarrado num gol só, morreu. E aí o Juventude botou um ônibus na frente da sua trave e exigiu do Fluminense criatividade, com pouco espaço. O Alexandre Vasconcelos, do pessoal lá do Sodanense, né, que faz o pós-jogo aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902 com a gente, ele abriu falando sobre a questão dos perfis dos times que o Mano Menezes enfrentou. E é fato, a gente debateu isso um pouco no Jornada, que os times mais retrancados que o Mano Menezes enfrentou desde que chegou no Fluminense tinham sido Criciúma e Cuiabá. 2 times que jogaram em casa. Ou seja, eram times que tinham um perfil um pouco mais defensivo contra o Fluminense, mas que não necessariamente jogaram defensivamente. O Juventude veio para o Maracanã enfrentar algo que... Aliás, o Juventude veio para o Maracanã proporcionar ao Fluminense algo que ele, com o Mano Menezes, não tinha enfrentado ainda, que era a retranca. E aí acho que o Mano Menezes escolheu errado as peças para utilizar. Se ele tinha o Marcelo e o Marcelo tinha condições de jogo, e ficou provado depois que não tinha, e eu vou falar já já sobre isso, inclusive,
ele tinha que ter ido de Marcelo. Ah, mas e a recomposição? Ok, vai lá, o Diogo Barbosa fez uma boa partida contra o Bahia. Mas a recomposição tinha que ficar com os volantes. Ele precisava ter criação de jogadas, criação, gente criativa, gente que dominasse a bola e que não tivesse no seu principal fator a velocidade, como é o Diogo Barbosa. Ele tinha que ter ido de Keno e não de Serna desde o início do jogo. E detalhe, eu estou sabendo da situação do Keno, vou abordar isso num outro vídeo aqui do canal. Tô falando aqui só de bola e campo, tá? Se é um jogo que o Juventude ia ficar com um ônibus estacionado, você precisa de gente que abra o teu jogo. E não de gente como o Serna que utilize da velocidade. Porque quando que você vai ter velocidade para jogar? Se você é um ponta, seu lado esquerdo do Fluminense morreu no primeiro tempo. Por quê? Porque Diogo Barbosa e Serna são jogadores de velocidade, de tapa na frente, de corte, de giro em velocidade. E aí? E aí? Cadê a velocidade? Não tinha espaço para jogar, pô. Não tinha espaço para dar velocidade. Então, o lado esquerdo do Fluminense aniquilou. Ficou muito refém do lado direito com o John Arias, com o Samuel Xavier e com o Ganso. Até por lá vieram algumas jogadas ali do Fluminense no primeiro tempo, mas muito mais criadas. Um chute do Ganso que poderia ser um cruzamento, alguma coisa assim, do que algo propriamente. Quando ele mexe e bota Lima e Keno, o time do Fluminense dá uma melhorada no jogo. Só que, novamente, vira um time previsível depois de um certo tempo. O Fluminense cria 3, 4 chances com o Keno pela esquerda. Com o Keno cruzando. Eu até falei isso na transmissão. Falei, olha, se insistir nesses cruzamentos vai ficar previsível já já. E só tem o Cauã Elias para brigar no meio da área. No primeiro tempo, o Cauã Elias nem na área estava, porque estava justamente vindo para a esquerda, porque ele tem esse drible, né? Para poder facilitar ali o serviço do Serna. O Cauã Elias estava um pouco mais preso na área no segundo tempo, fica sumido um bom tempo, porque os cruzamentos vêm, e eles tinham o Zé Marcos e tinha o Rodrigo San, principalmente o Rodrigo San, que é muito bom na bola aérea, já aniquilava os ataques do Fluminense. Esse 1x0 persistia com o Fluminense sem ter muita criação. Quando ele tenta botar o Marcelo para ter criação por dentro, o Marcelo dá um chute e se machuca. E aí a gente fala de parte física aqui. Na coletiva ele disse que o Alexander ficou 2 jogos fora por pubalgia, voltou a sentir e tal, como quem não poderia ser acionado dessa vez. Aí ele bota o Marcelo que se lesiona. A culpa não é do Marcelo, eu diria até que a culpa também não é muito do Mano Menezes, diretamente, nessa questão dessa lesão do Marcelo. Alguém aprovou essa entrada do Marcelo e vem outra lesão muscular aí. O cara entrou e jogou 5 minutos. Matou uma substituição, tirou o Diogo Barbosa, que estava mal, para botar o esquerdinho, que é um garoto. E aí você mata, só que nessa mudança você perdeu 2 substituições. O esquerdinho entrou até bem, mas gastou 2 substituições para isso. E aí vem um outro ponto. Para a reta final, quando ele tira o Samuel Xavier e coloca o John Kennedy, você tem 2 problemas aí. Primeiro, era a hora que você tem que ir pro tudo ou nada. Até reclamaram que o segundo gol do Juventude sai porque a gente tirou o lateral. E é verdade, sai porque a gente tirou o lateral e porque a zaga falhou, o Thiago Santos falhou. Fato. Só que você tinha que se expor. Se o Fluminense ficasse com o lateral em campo, sem mexer, sem nada, ia perder de 1x0 e ia ser eliminado do mesmo jeito. Agora, o erro tá no John Kennedy ser a nossa única opção. Mais uma vez. Ah, Gabriel, mas o John Kennedy entrou no finalzinho. Beleza. Só que o que algumas pessoas, pouquíssimas, tá? O John Kennedy foi muito vaiado no jogo e ninguém nem comemorou quando ele entrou. O que algumas pessoas ignoram é que o John Kennedy só entrou nessa reta final do jogo e não entrou antes por causa do desempenho pífio que ele tem no ano e até sob comando do Mano Menezes também. E aí, cara, o jogo é 1 até esse 1x0, até sair o segundo gol da equipe do Juventude. E o jogo muda de figura nessa reta final. O Keno, que era a grande alternativa do Fluminense no contra 1, tentou produzir 2, 3 jogadas, começaram a dobrar nele. O Juventude meteu um quinto zagueiro lá, meteu o Lucas Freitas tirando um meio de campo e botando um outro zagueiro para fazer linha de 5. O Fluminense já tinha o John Kennedy, que a gente sabe, não consegue ter movimentação, não consegue acrescentar muito, só teve presença de área. E depois do 2x0, até beleza, consegue ali alguma coisa o Fluminense nesse primeiro gol, num passe do Ganso, uma desatenção, é muito mais uma desatenção do Juventude do que uma jogada diferente que o Fluminense fez. O Fluminense tentou fazer essa jogada de triangulação pela direita o jogo praticamente inteiro. John Arias, Ganso deu no Keno aparecendo ali pela direita. Só que nesse o Juventude teve uma desatenção, o Cauã Elias fez de letra. E aí o Cauã Elias tenta botar o Fluminense de volta no jogo, grita. O moleque tá com a moral do cacete, né? A torcida nem vem nessa hora, tá? A torcida já tinha ido embora depois do segundo gol, uma parte, né?
E a torcida até tenta ali um sei que não vai muito longe também, porque uma falta batida mal batida e tal. Quando sai o segundo gol do Keno, e como eu falei, nesse aqui eu tô avaliando só bola e campo e tal, a situação do Keno eu vou avaliar num outro vídeo que sai nessa quinta de manhã também. O chute do Keno é um chute daqueles que, tipo assim, tinha que ter tido mais durante o jogo. Teve até um do próprio Keno, teve um do Ganso, teve um do Lima que pegou muito mal, teve um do Marcelo. Isso é muito pouco finalização para a quantidade de cruzamentos que acabou tendo. Bem, o do Keno desviou e entrou. A gente até teria mais uma chance, mas o Keno errou um cruzamento na reta final do jogo. Eu expliquei aqui o jogo, expliquei o contexto da eliminação e falo agora do pós, cara. O que que sobra? Sobra uma semana livre agora em agosto e uma semana livre pós-data FIFA. Sobra a decepção de ser eliminado pelo Juventude em mais uma Copa do Brasil que a gente acha que poderia ter ido mais longe. Novamente, pensando nas últimas Copas do Brasil, a gente olha principalmente para Atlético Mineiro e Flamengo e a gente percebe que, pô, beleza, a gente pegou um time que passar daqui seria difícil e ok. Atlético Mineiro 2021, Flamengo 2023 são times fortes, não à toa, um foi campeão, o outro foi vice-campeão. Fato. Mas o Juventude fica com um gosto meio Atlético Goianiense 2020, fica com um gosto meio Avaí 2018, e até por que não dizer também um Corinthians 2023, porque a gente tinha um time melhor do que 2022, porque a gente tinha um time melhor do que aquele que foi apresentado, mas lá foi uma questão de desfalque. Não vou ser agora, né, engenheiro de obra pronta. Às vezes a gente precisa ser, nesse eu não vou ser engenheiro de obra pronta para poder falar de poupar no primeiro jogo. Tá passando aqui agora na TV. Não sei se vai dar para mostrar aí. Os melhores momentos do jogo contra o Bahia. Esse gol aí, esse jogo aqui, estão na conta justamente de poupar no jogo passado contra o Juventude. E esses 3 pontos aqui valiam muito. Tem a questão financeira, mais uma meta não batida. O Kaique Almeida foi vendido porque essa meta não foi... Não foi exatamente, né? Mas um Kaique Almeida paga essa eliminação. Situação muito complicada. No outro vídeo eu gravo falando um pouquinho mais da coletiva do Mano Menezes e falando um pouquinho mais também sobre as situações que aconteceram ali no pós-jogo. Tamo junto, tá? Até a próxima. Esse final deve ficar meio estranho, porque eu tô segurando aqui, tá meio estranho. Mas valeu, obrigado. Deixa o like, se inscreve antes de sair. Valeu.